Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MedusaCast, o podcast oficial do MedUSA. E hoje nós temos o episódio de número 25, né? É o terceiro episódio da segunda temporada, é um episódio que eu sempre gosto de fazer, a gente fez ano passado, a gente fez 3 episódios desse no ano passado, né? Que é o You Have Matched, né? Então aqui a gente trouxe 3 convidados especiais. Um é figurinha carimbada já aqui do nosso podcast, né? Mas trouxemos aqui o pessoal que deu match. Queria dar o parabéns a vocês, né? Acho que é uma emoção assim, muito grande, né? Uma coisa que é inexplicável, só realmente quem passou pelo que vocês passaram consegue entender a dimensão, né? Todas as emoções e etc. Quando você alcança esse objetivo. E eu queria apresentar vocês, queria que vocês se apresentassem, na verdade. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui. A gente tem aqui a Lara Calegari, o José Renato e o Henrique Guimarães, né? Muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês, né? Eu queria que vocês aí se apresentassem aqui, que é de costume aqui para o nosso público aqui. É porque não é da época de vocês, né? Que antigamente você ligava a cobrar e fazia... a voz no telefone falava, né? Diga o seu nome, de onde você está falando, né? Da cidade onde você está falando, né? Então, obrigado, né? E vamos lá, vamos começar mais um episódio aí do You Have Matched. Lara, obrigado aí, viu, pela sua presença, mas quem é Lara Calegari? Ô, Diego, prazer é todo meu. Agradeço aí pelo convite. Então, estou falando aqui de Lages, Santa Catarina, mas fiz faculdade aí em Curitiba, na Faculdade Evangélica Mackenzie, me formei há 3 anos. E desde o internato aí decidi a entrar na jornada aí do SMLI e consegui o match esse ano. Então, obrigada aí pelo convite. Maravilha, maravilha. Renato, faça aí sua introdução em 250 palavras. Diga aí, conte sua história aí pro pessoal. Seja bem-vindo também, obrigado aí pela presença. Tudo bom? Nada, como o Diego falou, né, sou figurinha aqui carimbada, já participei algumas vezes do podcast, inclusive no episódio do You Have Match ano passado, né, porque eu tinha dado match no prelim de cirurgia ano passado. Inicialmente meu plano era fazer anestesia, e enfim, foi por isso que eu comecei a fazer o prelim de cirurgia. Eventualmente eu mudei de ideia, a gente pode entrar até nisso durante o episódio, mas mudei de ideia, eu apliquei esse ano para pediatria e dei match também. Dei match no Montefiore, em Nova York. Cirurgia, É a cidade que eu já moro. Cirurgia em Nova York é uma coisa meio traumatizante, né? Mas, e temos aqui também, obrigado pela presença, viu, Renato? E temos aqui também o Henrique Guimarães, que é meu conterrâneo lá de Recife. Henrique, muito obrigado aí, viu, pela sua disponibilidade. E conta aí, Henrique, quem é Henrique Guimarães? O que ele faz nas horas vagas? O que ele come? Quais são as atividades físicas que ele faz? Valeu demais, Diego. Prazer estar aqui, conhecer todos vocês. Agradeço pelo convite. Então, Henrique, né, de Recife, nascido e criado, fui estudante da Federal e pelos caminhos aí da vida, acabei optando aí por seguir, né, nos steps no USMLE. E agora eu estou saindo do calor de Recife, estou indo para o frio lá, esquiar um pouquinho, né? Da praia para o esqui, lá no Colorado. E Diego sabe como aqui a gente só tem praticamente 2 estações, né? Eu gosto de falar que é o verão e o verão chuvoso. Né? Nas entrevistas eu falava muito isso quando o pessoal perguntava como era por aqui. E vamos nessa. Eu brinco muito com o pessoal, acho que até já falei aqui também em outros episódios, que as 2 estações, é quente ou muito quente, né? As estações de Recife, e eu tive lá, eu tive no Colorado, né, recentemente, num congresso, e realmente você vai aprender a esquiar lá, viu, Henrique? O esporte número 1 no Colorado é o esqui, né? Então, mas obrigado aí pela sua presença, fico muito feliz aí de ter mais um conterrâneo, né, aqui nos Estados Unidos. E semana passada eu estava no hospital à noite, e aí Yasmin, que participou inclusive do episódio no ano passado, ela é residente em clínica médica, e aí ela me apresentou também o Neto, que eu nem sabia que ele era residente aqui, também é de Recife, ele é residente em clínica médica do 2º ano lá no Jacob, e estava com a camisa do esporte,
né, no hospital. Ele tava com a camisa do esporte. Aí isso aí é recifense mesmo, bicho. Né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar seguimento aqui ao nosso episódio. E eu queria saber de vocês, vou começar pelo dia do match, né? A gente vai começar atrás para frente. Eu li um livro, isso aí faz uns 2 anos, que era basicamente uma entrevista, e eu falei, Renato sabe dessa história, porque eu falei isso dos episódios do ano passado do match, que era basicamente o cara entrevistando as pessoas que tinham ganhado o prêmio Nobel, né? Então eram 24 entrevistas, né, o livro, né, falando de ganhadores do prêmio Nobel. E uma das perguntas que eles faziam, né, que ele fazia para os ganhadores, era assim: qual foi a sua reação, né? Como é que foi descobrir, como é que foi o dia do match para vocês? O meu, eu não dormi na véspera, né? Eu tirei alguns cochilos, assim, quando eu cochilava tinha um pesadelo, né? Então, mas foi difícil de dormir no domingo à noite, né? Para poder, na segunda-feira, ter o resultado. Então, eu queria saber de vocês aí, como é que foi essa experiência, né? Do dia do match, que para mim, veja, para mim, o que é que eu penso? Eu penso que como AMD, a segunda-feira é mais importante que a sexta, tá? Porque é o dia que você sabe se realmente, né, deu match ou não. Porque a gente sabe que como AMD a gente tem chances de não dar match, né? Há a probabilidade de não dar match. Então, para mim, a segunda, e como no meu caso era cirurgia, ainda tem a questão, para eu ir em categórico, né? Então, para mim, a segunda-feira era mais importante do que realmente saber para onde iria na sexta. Aqui, os estudantes americanos, eles comemoram mais na sexta, né? Tanto que tem as reuniões de turma, né? Que eles tiram foto com a placa, aquela coisa toda, nas sextas-feiras. Mas eu queria saber de vocês como é que foi aí essas horas anteriores e durante e posterior aí ao match. Lara? Opa. Então, eu acho que eu tenho 2 experiências aí para contar, sabe? Porque eu apliquei 2 vezes. Então, eu tive o dia do não match e o dia do match. Então, o dia do não match, né, que foi ano passado, quando eu apliquei, eu estava em São Paulo com minha família, a gente estava buscando o passaporte italiano. Então, foi no dia que eu peguei o passaporte, então foi um dia triste e feliz, né? Um dia triste e feliz. Triste porque, infelizmente, não dei match, né? Na época, eu não era ICFMD Certified, eu não tinha apoio, né, de mentoria, né, do MEDC e nada. Então, assim, foi tudo muito no erro e no acerto. Acabei tendo uma entrevista. E, assim, queira ou não queira, a gente fica com certa esperança. Então, foi um dia triste, assim. Mas logo, enfim, esse foi o dia do não match, estava em São Paulo, né? E agora o dia do match, já bem mais confiante, tinha tido 10 entrevistas, o apoio aí da mentoria, dos mentores, da equipe toda. Então, eu decidi ir para minha família, né, lá no Mato Grosso do Sul. Então, saí daqui do Sul e fui para o Mato Grosso do Sul, reuni todo mundo na cara e na coragem, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar, mas se Deus quiser vai dar certo. Mas eu já tinha um pressentimento muito melhor, parece que eu já tinha até visualizado, assim, sabe? Na sala, todo mundo sentadinho, então, tipo, mandei fazer camiseta pro pessoal, tava com certa esperança, assim, e aquele ansiedade do dia anterior, com certeza também não dormi aí, acordei. E, enfim, aquela ansiedade toda. E para vocês terem uma noção da maior ansiedade minha, foi o que aconteceu. Mudou, acho que teve algum fuso horário diferente do dia anterior, do domingo para segunda, e eu não estava ciente disso daí. Então, eu tinha convidado, estava todo mundo da minha família avisado para estar lá, né, no horário do fuso horário daqui. E quando eu falei, vou conferir de novo o horário aqui. Aí, quando eu fui conferir, faltava tipo meia hora, e era 1h30. Então, gente do céu, venha todo mundo para cá, tio, tia, vovô, tal, gente, vai ser daqui meia hora, e aquela confusão toda, eu não estava ciente que tinha esse fuso horário e alteração. Mas foi, assim, um dia muito incrível, assim, sem palavras, é muita emoção mesmo. Negócio, nossa senhora. Não, eu vou dizer a você, você vai ficando velho, aí aqui a gente perdeu 1 hora, né? Adiantou o relógio de 1 hora. Você sente. Eu fiquei cansado, cara. Parece que eu não tinha dormido direito, sabe? Eu fiquei pé da vida, né? Porque falei, pô, perdi 1 hora, bicho, do meu dia de folga, né? E tal, não sei o quê.
Você fica. O dia que você ganha a hora é o dia que você tá on call, aí você tem que trabalhar uma hora a mais, entendeu? Nossa, Né? Foi exatamente. Esse ano o horário de verão não me ajudou, porque quando aumentou uma hora eu tava on call, né? Então eu ganhei uma hora de plantão. E quando tirou uma hora, eu tava dormindo pré-plantão. Então eu perdi uma hora de sono pré-plantão. Aí, é fogo, cara, é fogo. Mas é isso. Então, a Lara fez a mentoria, né, do Match UFC. Eu estava até conversando hoje com o pessoal da equipe e talvez no próximo ano a gente vai fazer umas camisetas aí pro pessoal mandar aí pelos correios aí para o pessoal que demete, né? Mas é bom você trazer essa experiência, Lara, né? Que um ano realmente, né, foi uma coisa que você aplicou, talvez, né, às pressas, assim, para ver o que é que dava e tudo mais, e não deu certo, mas quando você realmente estava bem organizada, tudo bem feito, né? Tudo mais, você viu que realmente você alcançou aí o sucesso, né? E, Renato, como é que foi aí o segundo match, né? Porque o primeiro foi se bem que você contou sua história no passado, você pode até repetir brevemente aí, contar também a desse ano aí pro pessoal, né? A gente até comeu uma pizza lá, bem boa lá, comemorando o seu match lá. Mas conta aí pro pessoal como é que foi essa segunda experiência de match. Então, a minha segunda experiência, falar um pouco da primeira, né, para dar um pouco do contexto. Ano passado eu tinha aplicado também numa situação um pouco parecida com a Lara, eu não tinha o ICFMG Certificate, e o motivo é porque eu me formei em 2022, então não tive tempo de ter o certificado na época da aplicação, porque eu formei em dezembro de 22. Então, meu certificado só chegou na época do match mesmo, em março ali. Então, como eu não tinha o certificate, eu apliquei só para anestésio ano passado, e a anestésio está numa AVE muito concorrida, né? Então, eu não fui nem considerado, assim, para os programas, eu não tive entrevista nem nada. E aí, meu certificate chegou na época do match, e aí eu fui para o SOAP, participei do SOAP, e aí foi por isso que eu dei match no prelim de cirurgia, né? Porque a minha ideia, como a anestesia tem esse negócio que você pode fazer um ano de clínica médica ou um ano de cirurgia, eu acabei escolhendo um ano de cirurgia, porque tem um rolê de funding lá das residências e tal, mó rolê. Mas um ano de cirurgia, que aí eu poderia aplicar para anestésio de novo. E aí, bem nessa época, o meu certificate saiu. Então, o programa do SOAP me considerou assim mais forte. E aí foi por isso que eu dei match. Só que eu não tinha tido a experiência do dia, né? Tipo, da segunda-feira você recebeu o e-mail e na sexta-feira você recebeu o lugar que você passou. E esse ano eu não tive de novo porque o NRMP não me mandou os e-mails. Sério? Vocês acreditam? Eu não recebi os e-mails. Eu tive que logar no NRMP para descobrir se eu tinha dado match e na sexta-feira eu tive que logar também para saber se eu tinha passado. Não foi para spam, não foi nada? Nada. Não recebi. Até hoje eu não recebi o e-mail. Olhei spam, olhei tudo. Caraca. Pois é. Mas deu match mesmo, né? Tá confirmado, né? Não, confirmado. Eu mandei mensagem no chat virtual lá do NRMP e falei, e aí? É isso mesmo? Aí ela me confirmou. Caraca. Mas, não, foi... pois é. Mas, assim, esse ano foi bem mais feliz, né? Por vários motivos, né? Porque, tipo, cirurgia... A especialidade de cirurgia, né? Nunca foi o que eu queria fazer, não. Eu queria fazer anestésio e acabei mudando de ideia de dar anestésio para pediatria. Mas, então, sair da residência que você já não estava a fim de fazer mesmo, que era cirurgia, já é a felicidade número 1. E ter dado match na minha primeira opção também foi muito bom, né? E o Montefiore mora ali do lado, né? Então, pô, atravessar a rua para ir pro hospital é impagável. Muito bom. E assim, de certa forma, eu estava um pouco confiante em relação ao match, porque eu tive boas entrevistas, né? Eu acho que uma coisa que você não percebe antes de entrar, mas depois que você entra no sistema daqui, você vê o quanto de porta que se abre, é uma diferença absurda. Então, assim, a minha application não mudou quase nada, só o fato de eu ter um ano de residência aqui, e eu tive muito mais entrevista do que do ano passado. Assim, ano passado não tive nada, né? Então, para quem não tem nada, qualquer coisa é o dobro, mas... Não, veja. O dobro de nada continua sendo nada. Não, sim. Mas eu tive bem mais entrevistas, né? Então eu tava com uma certa confiança de que eu ia dar match. O meu nervosismo, na verdade, era saber onde eu ia dar match, né? Porque eu queria dar match no programa do Montefiore, né? Que é o programa da minha namorada e é do lado de casa. Então eu queria dar match lá e eu sei que eles são um programa muito concorrido, assim, de pediatria, né? É um programa muito bom, muito reconhecido. Então
existia a possibilidade de eu não passar lá. Mas deu certo, graças a Deus. É bom que ele vai ficar mandando agora, Lara Henrique, parecer pra mim, né? Pedindo os confos lá pra mim, né? Vai ficar me enchendo o saco agora lá no hospital, né? Qualquer coisa, se não responder, ele vai bater na porta aí. Vai bater na porta aqui. Page. Page surgery. Ei, pô, tu tá pós-call aí, tem isso não, velho. Responde aqui, pô, é isso aqui pra mim. Né? Henrique, meu velho, e aí, como é que foi tua experiência? Parabéns, Henrique noivou, viu, Renato? Fica a dica, você sem pressão, Catarina que não esteja ouvindo a gente posteriormente. Parabéns aí, viu, Henrique? Conta aí, como é que foi tua experiência? Henrique é o seguinte, Henrique, o Bruno me mandou muito tempo atrás uma mensagem falando de Henrique. E o Bruno, ele funciona para mim como um filtro, né? Se o Bruno recomenda alguém para mim, eu levo em consideração. E o Bruno me falou do Henrique. Eu falei, pô, o Henrique parece. E o Henrique acho que tinha mandado mensagem para mim muito tempo atrás também e tal. Acho que até na época que nem sabia, né, Henrique? Tu ia fazer cirurgia, tu ia fazer clínica, não foi? Foi, acho que foi bem. Eu acho que eu assim. ainda estava na pesquisa, eu não era nem residente, eu acho, na época. Eu estava começando, nem lembro, mas faz alguns anos. E aí depois o Bruno me falou de ti e tal, não sei o que, fiquei feliz e tal, não sei o que. Mas conta aí, Henrique, como é que foi tua experiência aí de horas anteriores e o dia do match? Então, eu sou um cara muito tranquilo. Então, assim, claro, é impossível não ter aquela ansiedadezinha, mas assim, eu sou muito tranquilo, consegui dormir. Eu acho que a estatística estava do meu lado, vamos dizer assim, pelo meu número de entrevistas. Probabilidades. Então, assim, então a segunda-feira foi mais assim, uma confirmação, né? Beleza, agora vamos descobrir a sexta. Só que, assim, para mim foi especial, porque no meio da season, né, das entrevistas, a gente sofreu um duro golpe aqui em casa. Meu pai acabou sendo diagnosticado com câncer. Então, e aí tá fazendo químio, tudinho. E aí a químio dele ia ser a infusão, né, das medicações, seria durante o resultado. Então, ele está se tratando em São Paulo. Então, na quinta-feira, eu peguei um avião e fui para lá para abrir o resultado com ele. E aí foi um momento bem emocionante, né, para a gente. E aí, enfim, muito, muito grato por todo o apoio que eles me deram. Então, eu sabia que eu tinha que estar com eles nesse momento. E foi engraçado porque durante antes de abrir, né, eu até brinquei, né, eu não sei, vamos apostar para onde é que eu vou, não sei o que e tal. Aí eu errei, né? eu não confiei em mim mesmo, assim, eu desci eu falei que eu iria descer um pouco no meu ranking, acabei dando match na minha primeira opção. Mas então, assim, foi um momento bem, bem emocionante, assim, pra gente. Acho que foi um momento bem especial, né? Legal, cara. Assim, melhoras pro seu pai, viu? Que ele fique bem, né? Colocar ele em nossas orações aí para que ele se recupere, né? E, pô, eu lembro quando o Bruno me falou de ti, assim, se eu tivesse que apostar dinheiro, rapaz, apostava que ia dar na sua primeira opção, entendeu? Mas você que não confiou no seu taco aí, né? Mas, enfim, espero que seu pai fique bem, né? Você deu aí uma grande alegria para ele, com certeza, né? Para toda a sua família também, né? E que ele se recupere aí o mais rápido possível, né? E que vai esquiar com você lá no Colorado. A gente já tá combinando aí em dezembro para ele ir lá. Maravilha. A família toda ir lá. Muito bom, velho. Enfim, agora vamos falar um pouquinho. A gente começou com o match, né? Então vamos voltar para as entrevistas de vocês. Não precisa falar quantas entrevistas vocês tiveram, etc e tal. Mas o que eu gosto de perguntar são as curiosidades, né? Eu lembro quando eu entrevistei, minha primeira entrevista, e o primeiro entrevistador foi o Program Director. E o cara perguntou para mim assim: Diego, qual é a pergunta que você não quer que eu te faça hoje aqui? Isso aí já derruba o seu chão, entendeu? Já acaba com você, né?
É uma pergunta que você tá preparado assim, fale sobre você, né? Qual é o seu hobby, né? Ou então, o cara vai perguntar alguma coisa do meu currículo. Mas uma pergunta dessa acaba derrubando o seu chão, né? Então, eu queria saber de vocês, se teve alguma pergunta nessa season de vocês, que foi assim, uma coisa diferente, né? Que vocês não esperavam, né? Ou que foi alguma coisa que, sei lá, engraçada, ou foi uma coisa diferente do que a gente está habituado nas entrevistas para residência. Vamos começar com Lara. Eu acho assim, teve um pouquinho de tudo, sabe? Teve um pouquinho de tudo, aquelas perguntas gerais ali que tell me about yourself, aquelas coisas todas. Mas assim, eu lembro que um marcou bastante assim, porque nenhum deles tinham pedido sobre score de STEP. Então, numa das entrevistas, eles fizeram perguntas bem específicas do STEP 1 e por que que eu tirei aquela nota no STEP 1 e por que que no STEP 2 modificou tanto. Então, eu lembro dessa, assim, que foi bem específica, nenhuma das outras perguntou. E as outras, assim, em termos mais já fui para o Brasil, falou que já tinha ido para um estado, para o outro, inclusive para o estado onde eu me cresci, né, que é o Mato Grosso do Sul, já tinha falado que tinha ido para Bonito, que é uma região bem turística. Então, em termos mais, assim, de localidade e de Brasil. Mas pelo que eu lembro, assim, foi mais isso. Fora, assim, teve uma entrevista que eu achei bem diferente, assim, que eles meio que fizeram sessão de coaching, assim, sabe? Então, mas tiveram uns negócios, assim, meio diferentes, assim, em grupo, atividades em grupo, com psicóloga, aí para responder umas perguntas em gerais, outra para responder um questionário e a gente discutir em grupo, qual que eram as melhores condutas. Então, assim, mais assim, pergunta específica que eu lembre, fora isso, assim, não. Perguntaram assim qual animal que você gostaria de ser, ou qual vegetal. Perguntaram. Antes, assim, tipo como se fosse antes de começar as entrevistas para quebrar o gelo, assim. Aí perguntaram se tiveram. Qual filme que você gosta mais, essas coisas assim. Beleza. Renato, como é que foi? Eu acho que a pergunta mais diferente de uma entrevista normal, assim, para candidatos normais, digamos assim, que eu recebi foi nas linhas de eu já estar na residência e essa questão da mudança, né, da cirurgia para pediatria. Isso aí inevitavelmente apareceu em todas as minhas entrevistas de pediatria e era o que eu já estava esperando, né? Então também não threw me off e era uma questão só de você ter a resposta certa. Não certa, né? Mas assim, a sua resposta para isso. Uhum. Então, que já estava medular, né? Porque você sabia que eles iam perguntar isso a você. Exatamente. Mas aí teve um dos programas que threw me off, assim, tipo, subsequentemente, assim, essa pergunta, que foi um caso meio clínico, assim, da pediatria. E, cara, depois que você entra na residência de qualquer especialidade, você esquece tudo da faculdade. Eu não lembrava de nada, assim. Eu não sei se ela estava querendo saber, assim, se eu tinha uma noção, mais ou menos, de pediatria, se eu lembrava alguma coisa. Mas foi um caso clínico, eu nem lembro o que era, assim, aí ela foi, tipo, picking my brain, assim, pra saber o que eu faria, qual que era a conduta que eu faria, sei lá. Mas eu acho que deu tudo certo, assim, no final, não foi nada muito absurdo, era um caso mais simples, assim, mas eu não estava esperando, então eu tive que tentar relembrar meu conhecimento da Medical School. Você vê que Renato, ele já tá aqui há um ano, ele já fica misturando, né? Eu tenho mania, não tem como. Realmente, às vezes eu tô conversando com o Raquel e vocês vão perceber que o primeiro idioma que vem na sua mente, assim, para você falar é o inglês. Você tem que começar a voltar para o português. Então, assim, eu lembro que eu fui para um congresso no Brasil, que foi minha primeira vez no Brasil depois de, sei lá quanto tempo, 3 anos, sei lá. Foi lá foi em Balneário Camboriú. E aí, eu tinha dificuldade, cara, para apresentar em português, porque não estava mais acostumado, né, a apresentar nada em português. Então, vejam ver como é isso aí. Henrique, alguma pergunta estranha, curiosa? Algumas. Não perguntaram animal, mas perguntaram artigo de cozinha. Né? Se você fosse alguma coisa que está na cozinha, que você seria? Essa me pegou desprevenido. Eu não esperava. Qual foi a sua resposta, Henrique? Rapaz, eu acho que na hora eu falei fogão, aí, enfim,
Deu Enrolar. um jeito. Deu um jeito lá na resposta. Mas foi acho que uma que me pegou realmente desprevenido. Mas também teve uma que foi na minha primeira entrevista, que aí o entrevistador perguntou, né? Ele viu lá dos meus estágios e tudo mais. Aí ele perguntou, Henrique, com a sua experiência aqui no Brasil, no sistema de saúde, o que é que você mudaria no sistema de saúde americano? Ah, perguntaram isso aí Rapaz, para mim também. O Henrique perguntou também para mim isso daí. Qual que é o que você mudaria no Brasil e nos Estados Unidos do sistema? Perguntou isso aí, lembrei você falando. Rapaz, aí, Foi, primeira menino do entrevista, céu. assim, eu realmente não tava esperando, né? Mas aí eu fui, também deu uma Jeitinho. o resposta famoso Miguel, né? mais. Peguei. Você tem, nessas perguntas assim, mas você tem que saber sair sem. Porque você nunca sabe quem é o outro entrevistador, quem é o entrevistador. Então, assim, você não sabe muito bem o que é que ele está esperando. Então, É. nessas perguntas que são mais capciosas, né? Às vezes se dá uma resposta mais que serve para tudo, às vezes está ótimo. Saindo Você pela saber tangente, sair da né? situação. Exatamente. Não se É. comprometer. Rapaz, eu nem sei o que eu responderia nessa. Acho que pro o pessoal que a gente vai treinar do Match USA, né? Que a gente fechou a turma pro próximo ano agora. Acho que quando a gente fizer o mock interview, eu vou perguntar a da cozinha, qual o item da cozinha. Vou perguntar o que você não quer que eu te pergunte hoje, vou perguntar essa do sistema de saúde. Boa ideia, vou anotar isso aqui para eu fazer os mock interview com o pessoal, a gente usar essas perguntas aí, né? Beleza, pessoal. Vamos dando continuidade aqui. Então, vocês tiveram as entrevistas, né? A gente tá indo ao contrário, né? Então, a gente veio do MET, entrevista, etc. Os estágios que vocês fizeram. O Renato, ele já estava na residência aí, né? Então, o estágio dele foi a residência dele, aí, o ano dele de. Vocês fizeram clerkships, vocês fizeram observerships, externships. Qual foi qual foi a experiência de vocês com estágios aí para aplicar para o MET? Então, eu me formei assim meio que durante a pandemia. Então, na minha faculdade ali a gente tem 2 meses de chamado externato. Então, dentro do currículo que você pode fazer onde você quer. Se você quer fazer no Brasil, você pode. Se ir para fora, pode. Enfim, vai do aluno de ir atrás. Então, na época, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu já comecei a ir atrás, estava entrando, ingressando no internato. E eu tinha contatos na faculdade, eu tinha feito no Jackson, ali em Miami, então entrei em contato, mandei e-mails, enfim, fiz entrevista aqui com o Dr. Miguel Riela, aqui em Curitiba, né, lá em Curitiba, que precisava, não sei se hoje ainda precisa no Jackson, um O Riela, representante do ele Brasil. é o tio do Juliano Riela, que já gravou um Isso. episódio aqui com a gente. Ele é uma lenda da nefrologia. Ele é o tio do Juliano Riela, que hoje ele faz. Desculpa te interromper, Lara. Que Não, o Juliano hoje faz transplante renal, né, lá em Atlanta. Ele gravou um episódio recente com a gente, falando sobre a experiência dele. E ele é primo do Léo Riela, que é e do Christian. o brasileiro lá na Harvard que fez o transplante do porco no ser humano recentemente, né? Mas fica aí um abraço aí pro Juliano também, que é um cara sensacional aqui, que sempre disposto a ajudar todo mundo. Mas prossiga, Lara. Não, até falando do Juliano aí também eu quero agradecer ele, que eu conheci ele lá em Miami, né? Na verdade, ele é muito amigo assim, né, do meu noivo, né? Eles fizeram SAMU, trabalharam juntos aqui em Santa Catarina, Uhum. no SAMU, então a gente jantou junto lá quando eu estava fazendo meu estágio lá no Jackson. E ele, inclusive, conversando com ele conseguiu ali a minha liberação, um dos dias ali eu consegui entrar ali na sala de transplante, estava ele, estava o time brasileiro ali todo, Uhum. né? Então, consegui assistir um pedaço aí de um transplante hepático e foi ele que liberou lá a entrada, tudo. Então, agradecer ele ali também, que foi um cara excepcional. Então, Juliana é gente boa. e daí, assim, finalizando ali, contando a história, então ficou um mês que eu ia pro Jackson, tava tudo certo, e o outro mês tava tudo certo para eu ir para a França, né, que eu fiz, era um internship, né, de pesquisa,
que o meu mentor ali durante a faculdade, o Dr. João Carlos Simões, ele era o chefe da oncologia ali do serviço, ele que criou, né, o serviço ali da oncologia no evangélico, e ele conhecia o pessoal de Barretos, e daí o pessoal de Barretos, né, o Dr. André, ele virou vice-presidente lá da equipe de Prevention, lá no IARC, e fez esse contato, essa ponte, enfim, daí eu consegui ir, né? Só que daí o que aconteceu? Durante a pandemia teve esse problema todo, o Jackson cancelou o estágio, porque era clínico, né? Era nos hospitais, e o da pesquisa, depois de muita insistência, deu certo. Eu tive que mudar a passagem, porque o aeroporto fechou, enfim, mudar meses, assim, mas eu consegui reorganizar e eu consegui ir, mesmo assim, durante a pandemia. Então, eu acabei fazendo esse 1 mês de pesquisa lá, e daí eu prossegui com a pesquisa durante 1 ano e meio aqui, com videochamadas, de meetings, enfim, aqui no Brasil. Então, foi esses 2 aí. Daí, assim, o do Jackson, que era para eu fazer na pandemia, que foi cancelado. Depois, quando 1 ano, foi ali em 2022, eu consegui. Daí, eu fiquei 1 mês na gastro e 1 mês na hepatologia. Também, a princípio, era para eu ficar 1 mês só, e daí eu consegui lá mesmo estender para mais 1 mês. Então, acabei ficando 2. E daí, ano passado, eu tive a oportunidade aí, pela ajuda do Dr. Bruno aí, do Match SA, né, o Bruno Lima, conseguiu estágio na eletrofisiologia cardíaca ali no BI, em Boston. Então, acabei ficando 1 mês ali também, daí de Observer. Foram Conheceu essas a minhas turma toda, né? experiências. Conheceu a Tatiana, o Rodrigo, não foi? Isso, foi. Só Toda a falta. turma. Foi muito incrível lá. Era aniversário da Tatiana, então convidou a gente, foi num churrasco lá na casa dela, foi bem bacana, conhecendo bastante gente lá, bastante brasileiro. Maravilha. Só falta vir agora. Você deu match aqui em Nova York, né? Então, New Jersey, né? Então é aqui do lado, viu, Renato? Pra gente marcar aí um churras. Né? Com Tá convidado certeza. também, viu, Henrique? É meio longe aí do Colorado, mas fica o convite também. Marcando com antecedência, a gente compra passagem. Beleza. Né, mas, Renato, conta aí agora aí tua experiência. Tu tá na residência, então tu não fez estágio na pediatria, né? Mas tu teve, sei lá, 1 mês na cirurgia pediátrica. Como é que foi para você conversar com o pessoal nas tuas entrevistas, meio que vender teu peixe? Olha, eu quero fazer pediatria, sabe? E tu tá no ano de cirurgia prelinha aí. Sei que Renato falou para mim, me confidenciou que tá muito feliz, que não vai ter que lidar mais com pager, porque no Montefiore a pediatria não é pager, é só no iPhone, né? Mensagens, né? Vai quebrar o pager dele, disse com martelo, né? A cada 5 segundos o pager ele toca, pô. Não tem saúde mental que aguenta, não. Quando o ID manda pager para mim, eu parei de responder. Eu já sei o que é, não preciso ficar ligando, não. Mas enfim, eu antes, no 6º ano, eu fiz estágios aqui nos Estados Unidos, clerkships, e eu fiz na anestésio, na medicina de emergência e na UTI pediátrica. Então, eu tive essa sorte que, assim, na época eu já tinha essa certa dúvida, assim, se eu queria fazer anestesia ou pediatria, e eu acabei fazendo em UTI PED, porque era uma área que eu gosto, né? E eu consegui a carta de recomendação daqui de um estágio de clerkship na área de pediatria. Então, eu acho que isso foi uma parte fundamental da minha aplicação, assim, de ter esse contato com a pediatria aqui nos Estados Unidos. Apesar de ser uma carta relativamente antiga, né, 2 anos, eu acho que ela me ajudou bastante porque foi meu único ponto de contato aqui com a pediatria dos Estados Unidos, porque nesse meu primeiro ano eu não tive contato na cirurgia pediátrica, infelizmente, então foi só meio que essa referência, né? Então eu sabia que eu tinha que vender meu peixe de forma extra, né, assim, durante a entrevista. Então, assim, eu cheguei sempre sendo bem honesto, né, e falando, tipo, ó, eu tô fazendo prelim de cirurgia porque a princípio eu ia aplicar para anestesia, e aí eu explicava os meus motivos de por que eu não tava mais aplicando para anestesia. Então, então foi isso, assim, eu tive que explicar bastante, explicar muito bem por que eu tava aplicando para pediatria e não para anestesia. Mas, assim, no final das contas, deu tudo certo, eu acho que eu consegui convencer todo mundo, né? Tanto que eu dei match, então acho que deu certo, né? tanto que deu certo, né? Então foi isso, mas
eu também usei uma carta do Brasil, assim, eu fiquei, na minha cabeça, eu fiquei imaginando que talvez eles quisessem ter alguma referência também da pediatria no Brasil, porque eu só um mês de estágio aqui, apesar de ter a carta de recomendação, não é algo assim muito longitudinal, né? Então eu pedi para minha professora do internato de pediatria fazer uma carta para mim também. Então eu acabei usando a carta do meu estágio aqui de UTI pediátrica, da minha professora do internato, e aí é standard, né? Qualquer programa que você está aplicando, que se você já estiver na residência, ele vai pedir a carta do seu chair e do PD. Então eu acabei usando essas duas cartas também. Uhum. Maravilha. Eu acho que, claro, deu certo. Eu acho que foi bem desafiador para você, né? Ter que justificar, né? Sim. Tem que ter a resposta medular. O cara pergunta para você por que pediatria, você está fazendo preliminando cirurgia, queria anestesia. Você não pode nem gaguejar, eu acho. Não, eu lembro, assim, eu ficava ensaiando na minha cabeça a resposta para a pergunta, eu sentei com a Catarina, né, e falei a resposta, assim, para ela ver se tinha algum ponto meio fraco ali, que talvez precisasse de mais explicação, para, tipo, tirar todas as pontas soltas, assim, para ficar realmente uma resposta redondinha, que não ia deixar dúvida de que eu não queria outras especialidades não pediatria, que tava... Porque, assim, o que acontece é que tem muita especialidade que é menos competitiva, como internal medicine, pediatria, às vezes patologia, que eles estão acostumados a receber aplicantes que escolhem essas especialidades como segunda opção. Então, eles estão, assim, craques de pegar a pessoa que não está tão comprometido com a especialidade, né? E apesar de eu estar, se eu não conseguisse demonstrar isso na entrevista, ainda mais estando numa residência de outra especialidade, eles iam saber na hora que eu tava na pediatria por, tipo, medo de não dar match, alguma coisa assim. A experiência que você tem do serviço de saúde por estar na residência, e isso faz muita diferença, né? No sentido de eles avaliarem você, ele está inserido no sistema de saúde aqui, ele sabe como o sistema de saúde de Nova York funciona, ele tá em determinado hospital que por si só já é desafiador, já é um sistema difícil, de uma população difícil, né? E então isso te favorece. Por isso você fala, eu recebi várias entrevistas, eu estou aqui no serviço. Então, essa parte favorece o candidato, né? Então, isso aí é bem importante, né? E Mas é vamos bom lá, até pra gente, assim, eu acho que, por exemplo, uma coisa que antes de entrar aqui eu não tinha essa percepção, mas eu lembro de falarem que, tipo, eles gostam, por exemplo, de você ter experiência com o Electronic Medical Record, né, com o prontuário eletrônico do paciente. E, isso. assim, no Brasil a gente tem prontuário eletrônico, a gente usa, não é algo desconhecido pra gente. Mas quando você chega aqui, o prontuário eletrônico deles é tão mais robusto, assim, em termos de coisas e funcionalidades e integrações que você tem que fazer, que para você trocar de um sistema para o outro é uma dor de cabeça. Então, por exemplo, eu ranqueei programas mais para baixo ou mais para cima, baseado no fato de que eles usavam o mesmo programa que eu uso hoje em dia, que é o Epic. Porque eu falei, pô, não tô afim de aprender outro sistema prontuário eletrônico. Claro que assim, não era uma prioridade absurda, né? Mas assim, foi algo que eu levei em consideração também, porque eles também levam em consideração. O Epic é chato, viu, minha gente? Acho que todo eletrônico EMR é chato, mas você aprende, né? Porque tudo é sigla. Eu lembro que eu tinha uma aba no meu celular do Google para pesquisar as abbreviations, o que significava, porque você não está acostumado, né? Então, enfim, é isso. Mas aprende. Com o tempo você aprende. Henrique, e aí, como é que foram teus estágios? Foi na faculdade? Foi depois? Foi na pandemia? Como é que foi isso aí? Então, eu fiz durante a faculdade ainda. Eu me formei. Minha turma originalmente seria do final de 2022, né, 2022.2, mas aí a minha faculdade acabou atrasando um pouquinho, né, por conta da pandemia. E aí eu aproveitei para fazer, no final, meu último rodízio era o meu eletivo, e eu fiz 3 meses de clerkship, né? Eu acabei estendendo um pouquinho também algumas semanas da minha colação. E aí eu passei 3 meses, né? Passei um mês na FIU e 2 meses na Pittsburgh, né? Que foi exatamente nesse momento que eu conheci Bruno, né? Ele me deu umas dicas lá do que fazer lá em Pittsburgh e tudo mais. Então, enfim, sou muito grato pela ajuda dele. E eu acabei usando cartas só
da Pittsburgh, porque na FIU foi um rodízio neuro e na Pittsburgh foi na Himonk, então que seria mais aplicável ao Internal Medicine. E aí foi até engraçado que em uma das entrevistas, o entrevistador ele até falou assim: eu percebi aqui que o pessoal gostou muito de você lá, mas o meu maior objetivo aqui hoje é descobrir se você realmente é essa pessoa ou se você conseguiu enganar todo mundo lá. Porque, por todas as cartas serem da mesma rotation. Então, assim, foi engraçado. Ele falou, não, agora, assim, claro que ele falou isso brincando, tal. Ele falou isso, não, agora eu tô entendendo porque é que o pessoal falou essas coisas de você e tal, nas cartas. Mas foi um momento cômico, né, sobre as minhas rotations que apareceu aí na entrevista. É bom, né, para tirar o estresse, né, tirar um pouco o peso, né, dar uma aliviada, né, e tal. Porque entrevista tá todo... Porque, veja, entrevista você tem que se vender, né, mas o programa também tem que se vender, tá? Então não acha, assim, que só a gente se vende quando a gente tá ali na entrevista. Não, o programa ele tem que se vender para você, porque os programas, eles não querem... Vou dar um exemplo bem clássico. O programa, ele não quer que as pessoas que deem match naquele programa sejam pessoas que na lista deles estavam lá, era o 30º, 50º, sabe? Eles querem assim, eu quero pegar dos 10 primeiros que eles ranquearam, né? É isso que eles querem. E isso pesa muito pro programa, né? Isso pesa muito, eles dão muito valor a isso. Então, às vezes, a gente pensa que não é só a gente, porque a gente vem do Brasil, né? A gente é humilde e tal, não sei o quê, e a gente acha que é quase um favor, né? Mas não, eles também têm que vender o peixe deles para a gente, né? Então, fica aí a dica para o pessoal que tá assistindo a gente aí, que vai aplicar no ano que vem, que tá todo mundo ali tá tentando se vender, né? Então, e o que eu recomendo para todo mundo, e eu vou pedir a recomendação de vocês, é meu próximo passo. Para você ser o mais sincero possível, né? Você ser o mais honesto possível nas respostas. Claro, você pratica o mock interview, você pratica tudo isso, mas você não pode ser um robô, né? Você não pode ser o ChatGPT respondendo perguntas, né? Você tem que tem que ter uma espontaneidade, você tem que seja você mesmo. É a coisa mais o conselho mais besta que a gente dá para entrevista, mas talvez um dos mais importantes, que você tem que ser simplesmente você mesmo, né? Não criar um personagem ali, uma coisa que não existe, só seja você mesmo, que as coisas vão dar certo. E aí vem o meu pedido para vocês, né? Não usem a recomendação que eu acabei de dar, mas eu queria saber o que vocês recomendariam para o pessoal que está assistindo, que vai aplicar esse próximo ciclo ou no outro e tudo mais, né? O que vocês recomendariam para eles em termos de preparação, no sentido de tipo, o que é que ajudou para vocês, o que não ajudou, o que é lenda urbana, né? O que é. Mandou letter of interest, não mandou, acha que não vale a pena, e coisas do gênero. Larinha. Então, eu acho que o primeiro conselho, assim, se eu pudesse dar, é não desistir. Então, eu tive, que nem eu falei ali no início, né? Eu tive a experiência de não ter dado match e depois veio o match. Então, assim, às vezes vai vir o desânimo, vai vir o cansaço. Durante os steps não é fácil você estudar, principalmente o step 1, né? Que tem conteúdo aí do ciclo básico, que às vezes você viu há muito tempo, quem não sabia desde o início da faculdade que queria entrar nesse mundo, né, do USMLE. Mas então o primeiro passo é não desistir. Segundo, eu acho que é tentar manter o foco sempre e não tratar o USMLE como uma segunda opção. Então, assim, no meu ponto de vista, para mim, eu nunca, assim, a partir do momento que eu decidi que eu queria entrar nessa jornada, né, eu não tive um plano B. Sempre esse foi o meu plano A. E acredite no seu potencial, vai, segue firme e as dificuldades aparecem, mas é seguir firme, não desistir, manter o foco e acreditar no propósito aí e seguir em frente. Eu acho que essas daí são, se eu pudesse dar uns conselhos, seriam esses, assim, no geral. Maravilha. Eu falo muito para as pessoas, eu falo assim, ó, você perde, não é quando você
dar um unmatch, uma coisa assim, não. Você perde quando você desiste, né? Então, a maioria das pessoas que eu vejo que acabaram não vindo para cá, não é porque elas simplesmente não deram match, aconteceu alguma coisa, é porque elas desistiram, né? Elas desistiram no processo. Conheço pessoas que desistiram antes de fazer o Step 1, que é o mais comum, porque o Step 1 é o grande funil, porque é uma prova chata de estudar, né? Às vezes a pessoa com muitos anos de formado não tem mais saco para estar estudando bioquímica, e conheço pessoas que passaram o Step 1 e desistiram, não fizeram o CK, mas aí é bem menor. Eu acho que quando você faz o Step 1, dá um gás, assim, fala, passei pelo pior, agora é só ladeira abaixo, ou acima, não sei, enfim. É só, né, o carro engatou a segunda, a terceira, a quarta, foi-se embora, né? Parece aquele Uno 1.0 subindo com a escada no teto, né? Com a escada no teto. Ô, Diego, Então, assim, eu também. oi. Não, desculpa, terminei. Depois eu acrescento, porque eu só queria Não, acrescentar no diga finalzinho, aí. mas não. Pode falar, pode falar, pode Não, falar. e eu acho que assim, o ponto assim, chave também, eu acho, da mudança do jogo é as pessoas que você vai encontrando no caminho, sabe? Que são as pessoas que te seguram na mão e que te abrem as portas, né? E assim, eu queria colocar aqui, mencionar aqui o Bruno, que foi assim de extrema importância nessa minha jornada. Desde o início, assim, eu quero salientar aqui que desde o início, quando eu entrei em contato com o Bruno, não tinha ainda vocês a mentoria do MedSA, né? Então, assim, ele começou, porque vocês não tinham lançado a parte final, né? Vocês tinham a mentoria do Step 1, né, tal, mas não tinha para quem estava aplicando. E ele, enfim, de boa vontade, bom coração, ele começou a me ajudar independente, sabe, de estar no processo da mentoria, não. E depois, quando vocês lançaram, daí eu entrei na mentoria. Então, é muito importante também ter pessoas que seguram na sua mão, que vão abrindo as portas, vão te aconselhando em cada etapa, sabe? E daí vai meu agradecimento aí para o Bruno aí por ter feito esse apoio comigo mesmo desde o do início, sabe? Ali da questão antes de aplicar até conseguir estágios, durante a aplicação, revisão, treinamento para entrevista e assim, entre outras conversas aí, choros que ele ouviu e deu o caminho aí das pedras. Então as O pessoas também Bruno. são importantes. O Bruno é uma pessoa fantástica, né? A gente tem o mesmo sobrenome, mas a gente não é parente, não que eu saiba. A gente não é parente, não. Mas o Bruno é uma pessoa fantástica, conheço ele há muitos e muitos anos. Ele é um cara que me ajudou muito antes de eu estar aqui. Foi ele quem me aconselhou a questão de green card. O escritório de advocacia que eu contratei foi o escritório que ele usou também. Amigo pessoal meu, de Raquel, a gente conhece a família dele, esposa, todo mundo, os pais, né? É uma pessoa realmente incrível, né? Falar rapidamente aqui do Match USA, a gente, esse ano, né? A gente já fechou as inscrições, porque é uma coisa que eu falo, cara, não é número. A gente não quer número. A gente não quer número. A gente não quer 100 pessoas inscritas no negócio. Não, a gente não quer isso. Porque como é que você dá conta, né? De ter essa relação com vocês, de conversar, ajudar com procurar isso, procurar aquilo, melhorar, treinar e tal. Tem que ter qualidade, né? Para você ter qualidade, você tem que ter cuidado com essa questão de quantas pessoas você está gerenciando, né? Para você poder conhecer uma pessoa mais a fundo, né? Não é só mais um número, é uma pessoa, tem uma história de vida, tem um objetivo, tem uma família ali por trás. Então, a gente já fechou as inscrições, assim, a gente abriu rapidamente, assim, fechou, chegou no número que a gente achou compatível com nossos princípios e valores ali, que a gente poderia realmente ajudar, né? E esse primeiro ano foi um sucesso, se Deus quiser, todos vocês deram match, né? 100% de match ali na turma, foi incrível. Ano que vem, espero que a gente mantenha aí o sucesso aí a gente tá com uma turma muito boa, né, que tá fazendo parte agora, né, e é isso, é um programa que eu fiquei muito feliz, né, a gente tem já o Step 1 pronto e sempre aprimorando ele, melhorando, gravando mais material, o pessoal agora vai ter também acesso às apostilas impressas, né, tanto em inglês como em português, né, material que está em 2 idiomas. Então, a gente já vai ter o lançamento também do Step to CK, né, do material do
do Step 2 Fiquei, que já não vai ser uma coisa tão grande quanto do Step 1, porque é uma coisa que, como eu posso dizer de uma forma mais simples, assim, o Fiquei, você já está acostumado com o idioma, então você não precisa de apostila em português, você já fez uma prova em inglês. Quando a gente fez a apostila em português do Step 1, é para aquela pessoa que está começando, vai fazer a transição pro inglês, né? Então tem esse pequeno detalhe, né? Mas enfim, parar de falar do Match USA, vamos seguir aqui, Renato, com seus conselhos, Renato, para quem aí está aplicando, para quem aí, sei lá, quer mudar de especialidade, quem não quer mais receber pager da cirurgia geral, né, da cirurgia vascular, o paciente lá dizendo que está com dry gangrene, né? Dry gangrene é de boa, se for wet gangrene, Wet que eu é não que é tenho pau, né? problema. Wet é assim, eles pedem wet, quando você olha lá é dry, né? É assim que... Mas, enfim, de conselho, eu acho que vai muito do que a Laura falou também, né? De você ter um objetivo em mente, não desistir, né? E colocar esse objetivo como algo que você realmente almeja, né? Para você não ficar duvidando ao longo do caminho. Em relação a que você tinha mencionado antes sobre coisas assim ao longo da application season, coisas que eu acho que talvez não tenham feito tanta diferença para mim foi Letter of Intent. Eu mandei várias, assim, e eu não acho que funcionou para mim. Eu sei que funcionou para outras pessoas, eu sei que teve gente que recebeu entrevista com LOI, mas para mim especificamente não funcionou. A não ser, e aí eu vou dar essa exceção aqui, é quando você tem tipo um motivo muito diferente do usual, né? Porque quando as pessoas fazem letter of interest mais geral, assim, elas falam, tô muito interessado no programa e tal, aí vai no site, pega uma coisa específica assim e coloca lá na carta para falar que você conhece um pouco mais do programa e tal. Mas assim, o PD, uma coisa, um conselho aqui, o PD ele é vacinado para toda estratégia assim que algum candidato já pensou na vida, o PD já é vacinado. Então eles sabem que mesmo que você procure uma coisa mais específica do site, ainda vai ser uma carta assim meio que não tem muita conexão com o programa. Mas aí, por exemplo, a carta do Montefiore, eu não sei se eu ganhei minha entrevista só por causa da Letter of Interest, mas eu mandei a Letter of Interest e a minha entrevista só chegou depois. Coincidência ou não, não sei. Mas uma coisa que eu coloquei muito específica na Letter of Interest, que eu acho que fez uma diferença absurda, foi falar o fato de que eu moro do lado do hospital no Bronx e o Montefiore ele é muito muito preocupado assim com essa questão de estar mais ligado à comunidade, que está inserido e tal. Então eu joguei muito nessa carta, assim, de falar que eu moro no Bronx, que, enfim, que eu gosto muito da comunidade aqui, muito diversificada e tal. E eu acho que isso fez diferença porque conectou com o programa, assim, de uma forma um pouco mais pessoal, né? Então acho que isso, meu conselho é, se você vai fazer Letter of Interest, procura uma coisa, assim, realmente muito específica que você tá interessado no programa, para você stand out. Não só, tipo, uma coisa específica que tá no site. Mas fora isso, assim, eu não acho que me ajudou muito, não. Sobre comunicação, assim, também com o programa, eu mandei thank you notes, assim, e-mails breves, e sobre esse negócio de falar pro programa que, tipo, vou te ranquear first option, vou ranquear highly, eu não fiz isso para nenhum. Eu mandei na minha thank you note pro Montefiore, falando que, tipo, eu tava muito interessado no programa, mas eu não falei nada sobre ranking, porque eu não queria dar chance ao azar, assim, deles acharem que eu tava com uma match violation, alguma coisa assim. Então eu não falei nada disso, também não acho que vai fazer diferença. Então, você falar pro programa que ele vai te ranquear no número 1, eu não sei, assim, o programa ele já tem uma lista de candidatos que eles querem, assim, muito bem definidas. Eu acho muito difícil eles mudarem por causa de uma pessoa, assim. A não sei que você seja o melhor candidato do mundo e você tá falando para um dos melhores programas dos Estados Unidos, você vai ranquear ele em primeiro lugar. Aí pode ser que ele te bump it up um pouquinho, mas tirando isso, não sei se faz tanta diferença. E é isso, assim, então eu acho que eu não acho que um outro conselho, assim, seria, tipo, não tenta procurar essas coisas adicionais, assim, achar que isso vai fazer diferença. É o feijão com arroz ali, de você ter o pass no step 1, ter uma nota boa no step 2, ter os estágios ali, seja clerkship ou observership com carta de recomendação, e treinar para entrevista. E, claro, se você tiver contatos, isso também ajuda bastante. Mas esse é o feijão com arroz, assim, coisas adicionais, letter of interest, program signaling, essas coisas são, tipo, regrinhas do jogo que você não consegue controlar tanto. Eu lembro, no meu caso, que eu mandei algumas LOIs. Eu lembro que teve um programa que
que eu tinha assistido até o Grand Rounds, que estava no site deles. Pô. Assisti umas 3 aulas assim, de Grand Rounds. Comentei e tudo mais, mas acabei nem recebendo entrevista, entendeu? Por causa disso. E eu lembro que quando estava perto, né, de ranking, etc., um programa mandou um e-mail para mim. Não foi dizendo assim, you are ranked to match, nada assim, mas você tem que entender as entrelinhas. Eu estava aqui no visto H1B e tinha aplicado para o Green Card. E esse programa ele só dava J1. E aí, faltando assim poucos dias para fechar o ranking, eles mandam um e-mail para mim, falando assim, ó, a gente viu que você marcou a opção do H1B, que você está no H1B, mas a gente só oferece o J1 e se você não puder ir para o J1, avisa a gente para a gente poder te tirar do nosso ranking, né? Aí eu, opa, entendi a mensagem. Né? Aí eu respondi, falei, não, que é isso, pode me manter aí. Eu posso ir pro Jota, não tem problema nenhum, né? Porque vai que é o único lugar que você dá match, aí realmente tem que repensar algumas coisas, né? Mas tem gente que recebe, e às vezes, olha, você recebeu um e-mail, e fica aqui esse alerta para todo mundo. Recebeu um e-mail de um hospital que está falando assim, you are ranked to match, não quer dizer que você está ranked to match. Ele pode estar mentindo também. E há histórias de pessoas que acreditaram nisso e que não deram match nesses lugares, mesmo, sabe? Então, assim, sempre tenha muito cuidado, nada nesse processo é certo, não confie nessas coisas. Na verdade, o hospital quer que você ranqueie eles alto. É isso que eles querem, entendeu? Então, tome muito, pessoal que está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, tome muito cuidado com isso, tá certo? Henrique, qual o seu conselho aí para a turma? Rapaz, eu acho que eu vou só, de forma breve, vou juntar um pouco do que Lara e do que Renato falaram, né? Manter o foco, muito difícil você conseguir conciliar dois objetivos muito grandes, por exemplo, como a residência no Brasil e nos Estados Unidos, né? Praticamente inviável. Claro que alguns conteúdos vão estar ali numa intersecção, mas em geral são provas muito diferentes. Então realmente é você ter um foco e você um passe cada vez, né? O step ele tem um nome, né? Que você step at a time, né? Então primeiro step one, tem muita gente que antes de fazer o step one, antes de começar a estudar, está preocupado. Mas como é que eu vou saber quais as melhores residências? Não, porque eu quero ir para, sei lá, para Ivy League. Calma. Um passe cada vez. Eu tenho uma opinião forte sobre essa questão das Ivy Leagues, mas prossiga. Não, enfim, é uma coisa que o pessoal às vezes, enfim, acaba sendo até uma fonte de ansiedade, né? A pessoa começa, ai meu Deus, e o match e as entrevistas, mas você não fez nenhum step one ainda, calma, uma coisa cada vez. Né? Não adianta botar a carroça na frente dos bois, né? Como a gente fala. Eu acho que o meu maior conselho é isso. Em relação a mitos, né? Acho que a gente conversou aí um pouquinho sobre law e tal. Não mandei nenhuma letter of interest, né? Thank you notes. Mandei para alguns programas, outros não. Enfim, aleatoriamente. Foi mais assim, o que é que ali na hora eu estava sentindo. E, inclusive, para o meu primeira opção, eu não mandei nada depois da entrevista. Só mandei realmente uma letter of intent, dizendo que eu ia ranquear eles em primeiro lugar. Inclusive, eu tenho uma opinião um pouco diferente de Renato em relação a isso. Né? Eu sigo um pouco a linha do que Carmody, né? Não sei se vocês conhecem, o Sheriff of Sodium, né? Que ele traz, que assim, uma das coisas que o programa ele pode levar em consideração é a sua vontade de ir para lá. Então, se você está falando para um programa que você está botando eles em primeiro, isso aí, claro, você não vai sair do último lugar para o primeiro, obviamente. Mas, assim, isso pode ser até uma coisa que, de certa forma, te ajude um pouco ali, né? Se você está ali meio que num limbo, né? Em cima do muro, pode ser que seja o que falta para você entrar dentro da lista. Mas isso é uma coisa que varia muito de programa, da pessoa que recebe e-mail, da pessoa que manda o e-mail, enfim. Isso é uma coisa que são variáveis que realmente fogem ao nosso controle, né? Então, eu acho que, de fato, como os meninos falaram, networking é muito importante, né? Você ter alguém dentro do programa que
que fale, essa pessoa aqui eu conheço, trabalha bem, enfim, isso aí tanto para conseguir entrevistas quanto também para ser bem ranqueado, né? Então, é isso. Uma coisa cada vez, não... Se você for correr demais, vai tentar pular etapas, vai tropeçar, e é isso. Vai na fé que vai dar tudo certo. Eu concordo muito com isso que você falou, que é a questão de pensar o processo em partes, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas e as pessoas vêm falar com a gente, seja em mídia social, etc. Isso aí que você descreveu. O cara vem falar quer ir para Harvard, quer ir para o Johns Hopkins fazer cirurgia plástica. Você vê, mas fez Step 1, o cara tá nem inscrito no CFMG, né? Então, assim, eu acho que tem que pensar o processo por partes, né? Se você pensar nele como um todo, é muito, vou fazer que nem Renato, vou misturar as palavras agora, muito overwhelming, né? Assim, é muita coisa. Então, aí as pessoas desistem, né? É melhor pensar assim, o que é que eu tenho que fazer agora? Me inscrever no CFMG. Ok, me inscrevi. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que estudar para o Step 1. Estuda para o Step 1. O que é que eu tenho que fazer agora? Estudar para o Fiquei. Assim, por partes, né? E aí, quando você olha para trás, você fala, caramba, eu passei por tudo isso, né? Então, eu acho que essa é a estratégia, né? A gente lida com muitas pessoas no próprio Médio Essay, eu sou quase um psicólogo, né? Que eu converso lá com o aluno e tal, né? A pessoa está desanimada, porque pensa exatamente isso, é muita coisa, né? Que eu tenho para fazer. Cara, pensa o teu próximo objetivo. Eu sou um adepto do estoicismo, eu estou até querendo fazer um episódio aqui só para falar do estoicismo, né? E Raquel já cansou que eu só faço comprar camisa com tema de história, né? Então ela falou, não, Diego, para de comprar essas camisas. Mas eu tava com a camisa da Batalha das Termópilas, ninguém sabia o que era a Batalha das Termópilas. E aí eu falo para ela, olha aí, Meditações, Marco Aurélio, aí, excelente livro, né? E eu recomendo sempre 2 livros para as pessoas. Um é esse, que o Henrique mostrou, que é o Meditações do Marco Aurélio, e o segundo é um autor, o Ryan Holiday, que ele estuda os autores, esse pessoal estoico, né? E ele faz seus livros. E ele tem um livro que é The Obstacle is the Way, né? Muito, muito bom, Renato, você que está no plano da cirurgia. Esse livro é sensacional. Sempre recomendo esse livro para as pessoas. O Obstáculo é o Caminho, na versão em português. Então, eu ia falar aqui que eu ia comprar e trazer para o hospital, mas aí eu lembrei que no plantão eu não tenho um downtime para ler o livro. Vai ler que horas, cara? Você vai ler isso no plantão, não tem como, né? Mas, assim, você tem que pensar, você tem que ser pragmático, né? Você tem que ser estoico, você tem que pensar no seu próximo objetivo. Não adianta pensar numa coisa que não aconteceu, sabe? E que está lá na frente e que não tem por que você estar preocupado com aquilo naquele momento, né? Então, eu sempre recomendo o pessoal usar esse tipo de abordagem, né? Mas é isso, pessoal. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Foi uma conversa muito legal aqui com vocês. Fica o convite para vocês voltarem aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Fica o convite para vocês voltarem aqui no podcast aí mais para frente e tudo mais, né? O Renato ele já vai assinar o contrato, ele vai me substituir aqui, né? Eu vou tirar um dia de folga, ele vai tocar isso aqui, né, Renato? Mas parabéns novamente para vocês pelo match de vocês, né? Fico muito feliz que vocês tenham alcançado esse objetivo. Fiquei emocionado junto com vocês, né? Acompanhei até Lara, ela foi festa, foi um monte de coisa, cara. Só via lá nas mídias sociais, né? Fiquei bastante feliz por todos vocês aí. Eu sei a batalha que todos vocês travaram, né? E não é fácil, né? As pessoas, elas veem o resultado, aí elas querem o resultado, né? Geralmente é isso. As pessoas, elas olham o resultado, elas querem, mas elas querem o bônus, mas sem passar pelo ônus, né? Todo o caminho que vocês fizeram, percorreram, incertezas, né, custos e gastos e estresse e prova e tudo mais, né? E a grama do vizinho é mais verde, né? Então, parabéns pelo mérito de vocês, né? E que esse ano aí vocês vai ser um ano difícil, não vai ser um ano fácil. Adaptação, né? Intern year, Renato tá calejado já. Renato tá no Brooklyn, né? Brooklyn, né, Renato? Do hospital. Brooklyn. Ele tá no Brooklyn, ele leva qualquer coisa, meu amigo. Ele aguenta qualquer coisa agora, entendeu? Fica
a ideia de episódio aqui para antes de julho, fazer um episódio de como sobreviver ao Winter Year, ou algo assim do tipo. Boa ideia, boa ideia. Teve o presidente da CEO da NVIDIA, né? Que ele fez um discurso pro pessoal de Stanford, né? E que ele desejou muito sofrimento e dor para os alunos de Stanford, porque isso constrói caráter. Então, para vocês, muito sofrimento, muita dor esse ano, para que vocês realmente cresçam como profissionais aí e tenham muito sucesso na vida de vocês. Tá certo, pessoal? Então, obrigado, um grande abraço para vocês. E até a próxima. Valeu, Diego. Obrigada. Noite, Henrique, Renato, valeu. Valeu. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado, Prazer. gente.